E aí, minha galera da mídia, ó, o Peça Riquinho tá passando aqui para deixar uma informação top para vocês. A gente tá assim, ó, devagar e sempre, porque a gente não para, é tanto que a gente tá aqui, ó, e quando a gente chega, a gente vem trazendo novidade. Eu vou estar deixando um link aqui e também um código de indicação para vocês baixar aí esse super app que é Recarga Pay. É top! Você pode fazer transferência Pix, recarga de cartão, crédito de celular. Mano, é inovação demais e tecnologia. Vou estar deixando aqui, ó, o QR Code, já tá aí na tela esse QR Code. Entra direto nesse QR Code, já vai direto baixar esse aplicativo. Faça o cadastro, é sensacional demais. Veja também se você tem um limite de crédito disponível para você estar usando como você quiser. Agora, ó, para você estar ganhando uma remuneração, porque você vai ganhar só por código de indicação, que é a minha indicação. Você indo pelo meu QR Code, ou pelo meu link, ou pelo meu código, já sabe, né? Esqueça.